Questão 30. O gráfico abaixo apresenta a evolução da emissão de dióxido de carbono ao longo dos anos. Emissões por queima de combustível fóssil. Veja a evolução das emissões globais de dióxido de carbono ao longo dos anos. Com base nos dados do gráfico, assinale a alternativa correta. Ao longo do período, a emissão de dióxido de carbono apresentou crescimento constante. Letra B. Em relação aos anos 80, os anos 90 apresentaram uma emissão de dióxido de carbono 30% maior. Letra C. O ano de 2009 apresentou o menor valor de emissão de dióxido de carbono da primeira década do século XXI. Letra D. De 2000 a 2013, houve crescimento percentual de 11,7% na emissão de dióxido de carbono. Letra E. Em relação a 2000, o ano de 2013 apresentou a emissão de dióxido de carbono aproximadamente 50% maior. Ok, então vamos resolver essa questão aí por eliminação das alternativas, né? Então analisando uma por uma. Então pensando aí na alternativa, na alternativa A, ok? Então pensando assim, ó. Ao longo do período, a emissão do dióxido de carbono apresentou crescimento constante. Olha, o crescimento até não foi tão variável, né? Mas não foi crescimento constante. Para que fosse um crescimento constante, o gráfico deveria ser o quê? Exatamente uma reta, né? Ou um segmento de reta. Então, como ele está todo segmentado assim, ó, então significa que o crescimento não é totalmente constante. Né? Então, para que fosse constante, deixa eu fazer aqui, ó. O gráfico deveria ser alguma coisa assim, ó. Devia ser um crescimento assim, ó, uma reta ou segmento de reta. Isso é um crescimento constante, ok? Que não é o que está acontecendo aí. Portanto, letra A, ela não serve como resposta correta. Ok, eliminei. Letra B. Em relação aos anos 80, os anos 90 apresentaram uma emissão de dióxido de carbono 30% maior. Bom, então vamos pensar aqui na letra B. Isso aqui eu usei para a letra A, a letra B. Então vou criar aqui uma espécie de tabela. Ó. Anos 80, que eu vou comparar, né, com os anos 90. Nos anos 80, pegando no gráfico aqui, ó, anos 80, eu tenho o quê? Eu tenho 19,3 bilhões de toneladas. Então, vamos para isso aqui, ó. 19,3 bi. Nos anos 90, vamos localizar aqui, ó. Nos anos 90, eu tenho 22,3 bi. Então, 22,3 bilhões de toneladas. E então ele diz que o crescimento aí, né, foi de 30%. Então o que eu vou pensar, ó? Eu vou calcular essa diferença aqui, ó. Então vou calcular essa diferença. O que é essa diferença? É 22,3 bilhões menos 19,3 bilhões. Isso vai dar 22 menos 19,3 foi 3 bilhões de aumento. Ok, ele está dizendo que isso corresponde a 30% mais. Olha só, se eu pegar em relação, eu vou comparar sempre, eu vou comparar 3 bilhões em relação ao início, né? Sempre o valor inicial é o valor referência. 3 bilhões em relação a 19,3 bilhões. Ora, 3 bilhões
é 10%, ou ainda 3 bilhões, é 30% de 10. Está dizendo que é 30%, está dizendo aqui, ó, em relação aos anos 90, emissão de carbono é 30% maior. Então 3 bilhões é o que? É 30% de 10 e não de 19,3. Na realidade, do 19,3, 3 bilhões corresponderia a mais ou menos 5%. Né? Então, de novo, está dizendo que a variação, que é 3 bilhões, corresponde a 30% a mais em relação ao 19,3. Pô, 3 bilhões não pode ser 30% de 19. Né? 3 bilhões é 30% de 10. Né? De 19,3, isso é quase em torno de 5%. Então, letra B também está refutada. Letra C. Letra C diz que o ano de 2009 apresentou o menor valor de emissão de dióxido de carbono da primeira década do século XXI. Então, vamos achar aqui a primeira década do século XXI. A primeira década do século XXI começa aqui, ó. Começa no ano 2001. Né? Sabe que o primeiro século vai do 1 ao 100. O segundo século vai do 101 ao 200. O terceiro século vai do 201 ao 300. Então, o século 21, ele começa onde? Ele começa no 2001. Então, a primeira década é isso aqui, ó, de 2001 até 2010. Isso é a primeira década do século 21. E está dizendo que o 2009 apresentou o menor valor de emissão. E não é isso que acontece, né? 2009 está aqui, ó. Está dizendo que esse aqui é o valor menor, 31,8 bilhões. Na realidade, eu tenho um valor menor aqui, ó. Esse aqui é o menor, 29,4 bilhões. Esse é o menor. É o menor da primeira década do século 21. Portanto, também letra C está eliminada. Letra D. De 2000 a 2013, houve um crescimento percentual de 11,7% na emissão de dióxido de carbono. Então, vou fazer a mesma comparação que eu fiz ali na letra B, né? Na letra D eu vou comparar. No ano 2000, o que eu tenho? 24,6 bilhões. Tá aqui, ó. Ano 2000. Tá aqui, ó. 24,6 bilhões. Comparando com o ano 2013. 2013, tá aqui, ó. É o último ano referenciado pelo gráfico. 2013 tá 36,3. Então, 2013, 36,3 bi. Então, o que acontece? A diferença aqui, ó, entre os dois é 36,3 bi menos 24,6 bilhões. E aí, 13 menos 6 dá 7. Aqui cedeu 5 menos 4 dá 1. E aqui 3 menos 2, 1. 11,7 bilhões. Então, essa é a diferença, mas é uma diferença absoluta. E ele está colocando aí, né, que esse valor é um valor percentual, ó, de 2010 até 2013, houve um aumento percentual de 11,7.
E na realidade isso aqui não é um aumento percentual, não é de porcentagem, é aumento nos bilhões de toneladas. Isso aqui é um aumento absoluto, não é um valor relativo, não é por cento. Então, isso aqui é o valor absoluto. Então, só por aí já dá para ver que essa é falsa, né? E ainda podemos pensar assim, ó, que 11,7, se eu comparar 11,7 bilhões comparados com o valor inicial, que é 24,6 bi, o que acontece é praticamente, isso aí é praticamente o que? 50%, visualmente falando, né? Então, até porque 50% de 24,6, se eu pensar aqui, ó, 50% de 24,6 bi equivale a quanto? A 12,3 bi. E o que eu tenho aqui? 11,7. É bem próximo, né, de 12,3. Então dá para dizer que 11,7 é próximo a 50%. E não 11,7%. Tá? Então bem diferente de 11,7%. Então a letra D está também eliminada. E aproveito esse cálculo aqui, ó, para confirmar a letra E, porque diz que em relação a 2000, o ano de 2013 apresentou a emissão de dióxido de carbono aproximadamente 50% maior. Realmente é isso que eu estou vendo, né? Tipo, de 11,7 bilhões mais 50%, ou seja, mais a metade disso. Aliás, eu não posso pensar em 11,7. Vou pensar aqui, ó. O valor inicial é 24,6. Então, 24,6 bilhões mais 50%, que é os 12,3, vai dar lá perto dos 36,3. Tá? Então, realmente, o aumento de 2000 para 2013 foi aproximadamente 50%. E aí sim, a resposta correta é letra E. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.